Beleza, pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre a questão econômica. Por que há um interesse nessa região, né? Por que outros países, né, a comunidade internacional tem interesse, né, tem olhos para essa região, territorialmente falando, né? Pois bem, a economia do continente africano, ela vai ter muita riqueza, né, na sua questão de recursos naturais, tá? Mas a gente percebe que quando a gente olha para o acesso dessas riquezas para a sua própria população, isso acaba não sendo tão satisfatório. Por que, Mayara? Se existem riquezas no continente, por que existe fome? Por que existe desigualdade? Por as questões de exploração históricas que a gente viu e de dominação que vão acontecer ainda hoje, né? Mas por um pano de fundo, por um contexto, né, do avanço capitalista, de certa forma, né? Por um avanço de interesses, de recursos para a exploração do capital dessa população, né, dessa comunidade de nações. Perfeito? Então vem aqui comigo. Esse mapa mostra o seguinte: o que eu quero que você tenha destaque? Questão da mineração e do petróleo, tá? A base de estrutura geológica da África, ela é uma base muito rica, tá? Naturalmente falando, nessa região a gente vai ter grandes depósitos de minérios de ferro, de carvão também, mas com relação a minérios a gente vai ter ouro, exploração principalmente de diamantes, de bauxita, tá? Então aqui, olha, eu tenho os principais recursos minerais, ó, ouro, prata, ferro, cobre, níquel, manganês, enfim, diamante. Então a gente vai ter, basicamente, a maior concentração dessa parte mineralógica na parte da África subsaariana, tá? Então aqui, ó, a gente vai ter essa concentração dos recursos de minérios, ó. De vermelho ele tá falando a produção mineral, onde é que eu tenho a maior parte, né, o meu cinturão, né, de minérios, nessa região aqui da África Central em direção à área da África do Sul, tá? Inclusive o país da África do Sul, né, mas da região sul, né, do continente africano. E com relação à questão dos campos petrolíferos, você vai ter isso mais próximo às regiões, ó, da África, né, do norte, tá? Da região da Árabe, né? E enfim, aí a gente também tem a produção de florestas, recursos de extrativismo, né? Extrativismo florestal. E também da base de agricultura, também nessas regiões, principalmente nas regiões onde vão ter campos, né? Então, lembrando só pra vocês, por que nessa área aqui, Mayara, não tem quase nada? Porque essa área aqui é de deserto, né? Então fica difícil você ter também, né? Tem essa questão territorial que vai impedir aí de criar um desenvolvimento nessa região, que é uma boa parte, né, do território. Então o deserto do Saara, né, fica difícil você ter qualquer tipo de exploração ali de alguma atividade importante, certo? Então, basicamente, o que eu queria mostrar pra vocês, tá? É a importância da mineração dos campos petrolíferos, a questão também das rotas marítimas, né? A África, ela tem uma costa, né, muito grande na região do Oceano Atlântico, também, como eu falei, aqui no Oceano Índico, e por muito tempo, gente, né, por muito tempo, antes de se descobrir as Américas, né, os europeus, eles viam o continente africano, né, como uma rota de passagem para o mundo asiático, né, porque pelas rotas marítimas, né, no Polo Norte ficava difícil, porque os mares eram muito frios, né, você enfrentava ali mais dificuldades por conta, né, da proximidade com o Polo, né, por serem áreas frias. Então, essa região aqui por muito tempo foi explorada por essa rota, né, de caminhos, principalmente para a questão da Índia também, da região ali da Ásia. Então também era de certa forma, foi uma região que foi muito explorada por esse conhecimento geográfico, digamos assim. Beleza? Acho que era isso que eu queria falar. Ah, sim, e hoje, Mayara, quais são os principais países que investem, né, nesse comércio, né, de commodities e exportação de produtos africanos?
Cara, basicamente hoje você vai ter um grande investimento da China nessa região. Por que, Mayara, China? Pô, lembra lá da nossa aula de China, né, gente? A China, ela desenvolve muito a sua indústria de base, né, pautada na exploração dos seus próprios recursos, né, energéticos, né, de hidrelétricas que a gente viu, dos minérios, né, do carvão, da queima do carvão. Mas ela também é a maior compradora, né, de produtos de recursos de minério que a gente viu. No caso aqui do Brasil também, é o país que mais importa nosso minério, e também do continente africano, principalmente da África do Sul. E é por isso que a África do Sul, inclusive, ela vai ter um grande destaque econômico, tá? Pela questão da mineração, como a gente viu aqui, mas pelos seus acordos, né, com a China, tá? Principalmente com a China. Tanto é que a África do Sul vai ser o último país que vai se incorporar aos BRICS, que é o grupo, né, que a gente conhece aí, que é referência das principais economias emergentes do século XXI. Né? Então a África do Sul também, por ter tido um aparato social um pouco mais diferenciado que os outros países da África, por conta do Mandela, né, e toda a questão do desenvolvimento social que ele propôs com o fim do apartheid, né, da segregação social da região, a África do Sul, por essa questão social, né, impulsionada pelo Mandela, por essa questão geográfica, ela tá lá na pontinha, ó, ela tem acesso aos 2 oceanos facilmente. Por essa questão da mineração, a África do Sul também contou com uma população numerosa, ela acabou, de certa forma, se tornando a maior potência econômica e referência também econômica e social da região, tá? Então, quando a gente pensa em economia e também em conflitos, de certa forma, no mundo atual, a África do Sul ela tem um destaque positivo, né? E leva, digamos assim, nas costas grande parte da soberania econômica da região. Perfeito? É uma referência, inclusive, da região. Tranquilo? E com relação aos aspectos físicos, Mayara, pois bem, a África, como a gente falou, ela é muito diversa, né? É um continente muito grande, gente. Se vocês pararem para pensar, né, dependendo da projeção cartográfica, né, a gente até não tem muita dimensão. Por quê? Nas projeções cartográficas usuais, né, há um processo de eurocentrismo, né, que faz com que grande parte, né, da Europa se torne mais centralizada e até deformada em algumas projeções. Mas quando a gente olha, né, torna central o continente africano, a gente percebe o tamanho da dimensão territorial, né, desse continente, que olha só, ele tem o deserto do Saara, por exemplo, né, ele vai estar aqui na faixa, né, central do trópico de Câncer, né? E o Equador vai passar bem aqui, ó, tanto que a gente vai ter uma floresta equatorial, uma floresta tropical úmida por conta, né, de estar nessa base ali, né, mais central do globo, que é a faixa, né, faixa 0, da latitude 0 da linha do Equador. Então percebe, ó, também, inclusive também passa pelo trópico de Capricórnio. Então percebe a extensão desse continente como é grande. Isso, obviamente, vai influenciar nos aspectos físicos, né? Que a gente já estudou aí pra caramba, né? A questão da circulação dos ventos, da circulação das correntes marítimas, dos ventos alísios, contralísios, enfim. Tanto é que a gente vai ter, né, faixas de desertos e faixas de florestas heterogêneas e densas, né? Florestas ambrófilas, mas também vamos ter diversificação também de uma vegetação, de uma paisagem por conta dessa extensão, né, da África. Mas o que eu quero destacar com vocês aqui? Beleza, Mayara, a gente sabe que tem um super deserto, que é o deserto do Saara. Temos aqui também essa questão, né, que é um deserto que é natural por conta dessa diferença de pressão, né, dos ventos alísios e dos ventos contralísios, que vão trazer esse processo natural de desertificação, principalmente porque ele está numa faixa de trópico, né, numa área de alta pressão, que vai ter ventos secos agindo ali nessa região. Então vai fazer com que haja uma baixa pluviosidade nessa região. Por isso que a gente vai ter esse processo de desertos na região ali do Saara. Mas, para além desse processo natural de desertificação, a África é um dos continentes que vai sofrer com grande parte de uma desertificação antrópica, tá? Que é diferente desse processo de desertificação do Grande Saara. O que é esse processo de desertificação antrópica, Mayara? É quando o homem realiza práticas que contribuem
para a arenização de determinadas áreas, né, para que essas áreas se tornem mais áridas ou semiáridas. E como isso acontece? Pois bem, isso acontece quando você realiza desmatamento, né, quando você retira parte das florestas, florestas densas, florestas úmidas, equatoriais ou tropicais, enfim. Isso vai acabar diminuindo, por consequência, a evapotranspiração, vai diminuir a possibilidade de precipitação, então a umidade vai diminuir, então vai acabar gerando áreas mais secas, tá? Então a gente vai ter com processos de desmatamento, exploração de ecossistemas frágeis que não vão ter uma possibilidade de se recuperar ou de regenerar de forma fácil, ou elas podem até se regenerar, né, por uma força antrópica. Mas se a gente viu que o continente sofre com problemas de fome, problemas de desenvolvimento de infraestrutura básica, você acha que vão se importar com a questão ambiental, gente? Lógico que não, né? Sempre é uma das últimas pautas, né? Não é a urgência isso, a urgência é a fome, né? Então, uso excessivo de agrotóxicos nas regiões onde vão ter aí o processo de agricultura para exportação, né, como é o caso do agronegócio, que também vai existir, né, em alguns latifúndios, também na região da África, como a gente tem aqui esses problemas, né, do uso da terra no Brasil, só que de uma forma, né, um pouco mais controlada se comparada, né, com lá. Então isso também vai gerar grandes problemas de desertificação antrópica. E isso vai acabar impactando não só o ambiente, mas tem a ver com o ciclo direto que a gente falou, por exemplo, da fome, né? Tem a questão, né, que vai dificultar o acesso a determinados territórios, né? Você vai começar a ter a secura de áreas, né, de rios, de lagos, né? Então isso acaba sendo algo negativo, não só para o meio ambiente, mas também para as práticas sociais, né, de uso de subsistência para certas populações, mas também por questões econômicas, tá? Então esse processo de desertificação tem acontecido bastante na África, e uma das soluções, inclusive, né, que pensaram para essa solução tem sido a construção de corredores, né, de árvores, corredores ecológicos, principalmente aqui abaixo do Saara, né, na região do Sahel. Então, existe um corredor de árvores que, inclusive, tem chamado a atenção para a migração de populações, né, para essa região, porque ali é possível você fazer algum tipo de agricultura mais irrigada, uma cultura de hortifruticultura, né, que vai, de certa forma, amenizar algumas questões com relação à fome, né, à subnutrição, à desnutrição, né, nessas regiões, perfeito?